Fala galera, tudo bem com vocês? 1º de maio, estamos começando o último mês antes do início da Copa do Mundo, o último mês sem Copa, né? E como eu já havia prometido lá atrás, começando a fazer os vídeos dos grupos da Copa do Mundo, falando um pouquinho de cada seleção, tentando passar um pouquinho do que eu acho que pode acontecer durante os jogos da Copa do Mundo dentro daqueles grupos, como essas seleções estão chegando para essa Copa do Mundo. A gente tem visto muitas lesões, então da gravação desse vídeo para frente a gente pode ter ainda algumas seleções que percam força, ou jogadores que não estavam previstos de ir, que entrem dentro dos seus 26 convocados para cada seleção, e daqui 41 dias teremos o início do Mundial no México, para México e África do Sul, na cidade do México, que é o grupo que a gente vai falar agora, Grupo A, com México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia, ou República Tcheca. Estão uma transição aí, mas eles internacionalmente agora são chamados de Tchequia, né? Então, olhando um pouquinho para esse grupo, o México, como país da casa, vai poder, pelo menos a fase de grupos, jogar dentro do México os 3 jogos, e tende, com o apoio da torcida, a ir mais à frente, a ser uma equipe que busca o gol a qualquer momento. É uma equipe que tem talento, tem alguns jogadores já experientes que vão contribuir bastante, como o Hirving Lozano. Para quem não lembra, o Lozano fez o gol na estreia da Copa de 18 contra a Alemanha, no jogo inaugural daquele grupo, que a campeã Alemanha até então perdeu aquela partida para o México, e eu estive presente naquele jogo no estádio. Foi incrível o que a torcida mexicana fez. O Raul Jiménez, que teve uma contusão seríssima na cabeça há alguns anos e não conseguiu talvez ter uma carreira ainda maior do que tem, mas joga no Fulham, na Inglaterra, já há muitos anos. Jogou também no Wolverhampton, então é um jogador adaptado a uma das ligas mais fortes do mundo, se não a mais forte, né? É um jogador de bastante talento, mas o México perdeu algumas peças também por lesão nesse período pré-Copa, como Marcel Ruiz, por exemplo, que é um meia do América do México, de bastante talento, e que vai ficar de fora, apesar de estar no álbum de figurinhas. Para quem já está começando a colecionar, o Marcel Ruiz está no álbum de figurinhas, mas ele não estará presente no Mundial, assim como, infelizmente, muitos outros jogadores que estão se lesionando aí, tá? Então, essa é a postura do México. Vai jogar em casa, vai estrear contra a África do Sul, depois joga com a Coreia do Sul, termina contra a seleção da Tchequia. Tem grande chance de classificar, é um grupo com equilíbrio grande, não tem nenhuma seleção ali que desponta, e o México tem condição, inclusive, de ser primeira desse grupo, tá? Agora, falando do adversário do México na estreia, a África do Sul, ela tem uma seleção que há 16 anos não disputa o Mundial, desde quando ela sediou o Mundial em 2010. Então, assim, como se classificando para o Mundial, ela não se conseguia se classificar desde 2002, que foi a segunda Copa que ela participou. Ela estreou em 98, caiu do grupo da França naquela oportunidade, não passou da primeira fase. Em 2002, a mesma coisa, ela jogou a Copa do Mundo, não passou da primeira fase, assim como em 2010, mesmo como o país mandante, né, o país anfitrião do Mundial, aquela seleção comandada pelo Carlos Alberto Parreira não passou da primeira fase. E desde então não se classificou mais. Conseguiu agora. É uma seleção com base em 2 grandes times do país, o Orlando Pirates, e para quem acompanhou a Copa do Mundo de Clubes no ano passado, ouviu falar bastante desse clube, que é o Mamelodi Sundowns, que estava no grupo do Fluminense, e o Fluminense não venceu a partida, empatou 0-0. Então, é uma seleção, como toda seleção africana, de alguma imposição física, mas a África do Sul não tem jogadores de um porte tão avantajado como se a gente comparar com Senegal e com outras seleções africanas que possuem como atribuição física, o jogo físico, a sua principal fortaleza. Não é o caso da África do Sul. Acho que a África do Sul vai ter bastante dificuldade
neste grupo, até pelo tempo longe de torneios também dessa magnitude. Vai estrear contra a equipe da casa no jogo de abertura da Copa. Inclusive, esse jogo aconteceu na Copa de 2010 de maneira invertida. A África do Sul era o A1 e o México o A2. O jogo foi África do Sul e México lá no Soccer City, em Joanesburgo, e foi 1-1 o jogo. Né? Foi um jogo bem legal, inclusive com um gol bem bonito do Tchabalala pela África do Sul, e que o Rafa Marques, famoso Rafa Marques, que fez uma carreira longeva no Barcelona, empatou a partida, acabou ficando 1-1. Vamos repetir esse jogo agora no Estádio Azteca, que vai se chamar México City Stadium, que também é um recorde quebrado. Vai ser o primeiro estádio a sediar 3 partidas de abertura em mundiais, lembrando que o México já sediou a Copa do Mundo em 70 e também em 86, e dessa forma eu acredito que a África do Sul tenha um pouco de dificuldade neste grupo por ser uma seleção muito mais local do que internacional, jogadores não tão tarimbados, mas a gente sabe que Copa do Mundo tem alguns componentes que só ali durante o torneio é que aquilo vai se dizer e se provar. Então a gente está aqui prevendo, pode chegar na Copa do Mundo e acontecer tudo completamente diferente com aquilo que a gente previu aqui. Agora, falando do terceiro time deste grupo, que estreia inclusive no mesmo dia, né, dia 11 de junho, mas bem mais à noite, às 11 da noite no nosso horário aqui, Coreia do Sul, que enfrenta a Tchequia neste segundo jogo do Mundial. A Coreia do Sul é uma seleção bem jovem, é uma seleção que tem tomado algumas pauladas de seleções sul-americanas e europeias nos amistosos que fez. É uma seleção que ela costuma ser tecnicamente talentosa, tem ali um líder técnico ainda, o Heung-min Son, que hoje joga nos Estados Unidos, no Los Angeles Galaxy, mas que fez uma carreira bem consolidada no Tottenham, na Inglaterra, grande jogador, mas que carece de outras peças também que possam auxiliá-lo ali a desempenhar e gerar um volume de jogo que dê à Coreia do Sul uma sustentação para dizer, olha, a Coreia do Sul pode ir longe. Eu não acredito que ela consiga ir muito longe. É uma seleção leve, é uma seleção, de certa forma, na marcação, até a gente pode até dizer que é ingênua, mas que no Mundial ela costuma também se superar. Quem que esquece da última Copa do Mundo, ela vencer de virada Portugal na última rodada da fase de grupos e acabar se classificando para as oitavas de final para enfrentar o Brasil. Era um grupo com Portugal, com Uruguai, e o Uruguai ficou fora. Portugal acabou classificando e a Coreia também classificou, né? Gana também acabou sendo desclassificado naquele grupo. Então, assim, não podemos achar que a Coreia é galinha morta, mas olhando para a perspectiva deste grupo, ela tende a ter bastante dificuldade, tá bom? Agora, falando do último jogo, último time desse grupo, última seleção, que é a República Tcheca, uma seleção que volta ao Mundial 20 anos depois, a Tchequia, perdão, 20 anos depois, daquela geração de Nedved, Baros, Smisser, Poborski, Rosic. Era uma seleção muito tarimbada que fez uma grande Euro em 2004, que chegou no Mundial como a sensação e que não conseguiu desempenhar, saiu na primeira fase, acabou com o bolão de todo mundo, né? E agora não, é uma seleção menos tarimbada, é uma seleção fisicamente muito forte, com alguns jogadores ali de bastante tarimba internacional, como o Koufal, que hoje joga no futebol alemão. O Koufal jogou muito tempo no West Ham, time que ainda joga hoje, o meio-campo Souček, e é um jogador já experiente, um jogador que internacionalmente tem alguma relevância, além do atacante Patrick Schick. Patrick Schick é um jogador que joga no Bayer Leverkusen da Inglaterra, Bayer Leverkusen da Alemanha, e que é um tripé muito importante para a República Tcheca, que, se a gente olhar, fez uma eliminatória onde ela foi segunda do grupo, porém, quando chegou nos jogos decisivos de repescagem este ano, em março,
ela conseguiu 2 empates e no segundo empate, e passando sempre nos pênaltis. Então, é uma seleção difícil de ser batida, né? Então, eu acredito que por ser uma seleção europeia, por ser uma seleção fisicamente muito forte, ela vai dar mais trabalho para a Coreia, pode dar trabalho para a África do Sul. E se eu tivesse que apostar aqui, eu diria que México e Tchequia seriam meus candidatos a passarem em primeiro e segundo desse grupo. Como nós temos nesta Copa a volta de classificação de terceiros, classificando 8 dos 12 terceiros para a fase de 16 avos de final, então pode ser que ainda tenhamos uma Coreia ou uma África do Sul passando também. Depende muito de saldo, de vários fatores para poder se classificar em terceiro. Mas a seleção da Tchequia é uma seleção que pode gerar bastante dificuldade para os adversários desse grupo para ser batida. Mas também não vejo também fazendo jogos brilhantes e que consiga vencer com muita facilidade, não. Então, esse é o nível deste grupo A. É um grupo onde não tem nenhuma seleção de muito destaque, né? Todas niveladas muito ali. Todo mundo nota 5,5, nota 6, tá? O México talvez se destaque um pouquinho por ser seleção da casa, mas vai precisar jogar bola também para poder passar. É isso o grupo A. A gente volta no próximo vídeo com o grupo B e assim sucessivamente durante o mês de maio. A gente vai vir para vocês aqui com 12 vídeos, um de cada grupo, para a gente poder destrinchar essa Copa do Mundo, pelo menos a fase de grupos dessa Copa do Mundo que tá chegando, tá cada vez mais perto. Eu já tô aqui com o meu uniforme retrô da Copa de 82 e conto com vocês aqui, então curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, tá bom? Até o próximo vídeo, gente, e um abraço, valeu!